Hoje o nosso tema é influência das dívidas no desempenho pessoal. E para falar sobre o assunto, estamos em contato com o economista, o planejador financeiro pessoal da Real Cultura Financeira, João Gondim. Boa tarde, João. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde, Letícia. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Samuel. Boa tarde. Espero esclarecer todas as dúvidas. João, a gente já começou aqui com um pouco de alegria, né? Um pouco descontraídos, porque o assunto é sério e a gente precisa abrir o olho, né? Porque final de ano chegando e aí as dívidas aumentando. É mais ou menos isso? Na verdade, o ponto é, dívida, ela não acontece só em um momento. Ela acontece em decorrência de um comportamento que a pessoa tem em relação ao dinheiro. Seja por não se planejar, seja por considerar o limite do cartão como parte do recebimento, seja porque ela realmente é uma pessoa que decide sair loucamente aproveitando grandes oportunidades. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a dívida, não do ponto de vista só financeiro, mas principalmente comportamental. E aí não tem final do ano. Isso acontece ao longo do ano inteiro. João, eu queria entender um ponto, o ponto-chave aqui da nossa entrevista, né, que é essa questão, né, do comprometimento financeiro influenciando no comportamento, né, como o senhor destacou aí na sua abertura. E, assim, em muitos momentos, as pessoas, elas enfrentam diferentes situações na vida e, em algum momento, a situação financeira ela pode comprometer um pouco. E de que forma que isso, na sua avaliação, pode influenciar no dia a dia, na vida das pessoas? Olha, o impacto financeiro, ele é sistêmico, né? Como a própria Letícia colocou logo no começo, pessoas que têm problemas financeiros, elas têm a produtividade delas é diferente. Basta observar, a gente quando está com algum tipo de problema, demanda financeira ou pessoal, quando você vai trabalhar, você não tem a mesma produtividade, você não tem o mesmo desempenho. E isso impacta, como eu falei, no sistema inteiro. Impacta na família, impacta na empresa, que tem custos mais altos com o colaborador, de forma muito simples. O próprio colaborador, quando muitas vezes, ele pede para ser mandado embora, para levantar verbas rescisórias, para poder pagar dívida, fazer alguma coisa que ele gostaria de fazer e não tem o dinheiro porque não se planejou. A empresa gasta com a verba rescisória, gasta para recolocar um outro colaborador naquela função, gasta para treinar essa pessoa e gasta até que essa pessoa tenha a mesma produtividade do anterior. Então, a gente tem um impacto sistêmico. Daí a importância do planejamento financeiro e da educação financeira, né? Porque quando você começa a entender, associar finanças pessoais, a parte mais pragmática do dinheiro de fato, com a parte comportamental, que é como você lida e administra as suas emoções e o seu dinheiro, você começa a beneficiar toda a cadeia. Tanto as pessoas, o colaborador, que tem a sua vida melhorada em termos de qualidade de vida, que consegue realizar sonhos, sair das dívidas e tudo mais, quanto as empresas, que de fato começam a ter ganhos financeiros porque o colaborador tem qualidade de vida e começa a gerir melhor o seu dinheiro. João, e como lidar aí com o acúmulo de dívidas na pandemia? E aí, quando a gente fala de dívida, como você já trouxe aqui, o estresse aumenta, a ansiedade aumenta e a pandemia também gerou muito isso. Então, como lidar com essa situação aí, que infelizmente a pandemia ainda não acabou? Olha, eu gosto muito de uma frase que meu pai falava, que é o seguinte: nada com um dia depois de amanhã. Que é o seguinte: vai passar. Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência. Não é a primeira crise, né? Eu acho que a nossa geração, né, nós temos aqui mais ou menos a mesma idade, nunca se deparou com uma crise de verdade, né? Os nossos pais pegaram hiperinflação, guerra do Vietnã, todo tipo de ditadura militar, né? Os nossos avós talvez pegaram Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Então a gente não está acostumado com esse estado pandêmico, né? E quando eu falo pandêmico, não só no sentido do vírus, mas desse caos, né? Esse estresse, as emoções e tudo mais. Então a primeira coisa vai passar. Outras crises surgirão, só que todas as vezes que nós passarmos por uma nova crise, nós estaremos mais preparados psicologicamente, espero que financeiramente, para a próxima crise.
Um ponto importante, a gente consegue visualizar até isso agora, de imediato. Quando estourou a epidemia do coronavírus no Brasil, mais ou menos em março, no final de março, a Bolsa despencou. Todo mundo acreditou que era o fim do sistema capitalista, né? O mundo vai acabar. Então, isso teve um impacto devastador, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Agora nós estamos na iminência de uma segunda onda de Covid, que já começa na Europa, deve ir para os Estados Unidos e possivelmente deve vir para o Brasil. Mas parece que as coisas estão caminhando naturalmente, porque as pessoas saíram do estado de pânico. Gente, vai passar. O importante nesse momento é você ter consciência de que é uma fase transitória, que você vai se adaptando cada vez mais a crises, momentos difíceis, e quando passar você vai estar muito mais preparado e vai conseguir lidar com esses problemas de forma muito mais leve e tranquila. O importante do ponto de vista financeiro é se planejar, organizar suas finanças para que a ausência do dinheiro não te cause esse estresse além da pandemia. João, uma pergunta a respeito, ainda nesse ambiente de recuperação da atividade econômica. As empresas, as instituições, de uma forma geral, têm se movimentado para chamar a atenção das pessoas para que elas possam investir. Por exemplo, o setor de imóveis vem aí apresentando algumas flexibilizações, a questão de taxas mais baixas. Aí nós vemos, por exemplo, o setor do turismo apresentando aí condições mais atrativas para as pessoas viajarem. E por aí vai, em diversos setores da economia. Qual a orientação às pessoas para que as pessoas elas tenham uma segurança financeira e não saiam fazendo qualquer negócio por aí? Boa pergunta, Samuel. O principal ponto, quando a gente fala de investimento, é entender que o dinheiro é um meio para se realizar um sonho. Ele é um meio, ele não é um fim. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas com o investimento pelo dinheiro em si. É mais ou menos aquela história do gato, da Alice no País das Maravilhas. Que a Alice pergunta, gato, como eu saio daqui? O gato pergunta, onde você quer ir? E a Alice fala, qualquer lugar. E o gato responde, qualquer caminho leva. Então, se você não sabe exatamente o que tipo de sonho você quer realizar com esse dinheiro, com esse investimento, é praticamente impossível definir qual investimento você deve fazer. Eu, como planejador financeiro, por diversas vezes me deparo com a pergunta, João, e aí? Qual é o melhor investimento? E a minha resposta é sempre a mesma, não faço ideia. Porque para você entender qual é o melhor investimento, você precisa de um contexto. Então, uma forma das pessoas se protegerem com relação a essas ofertas aí, primeira coisa, como já dizia Milton Friedman, diz ainda porque ele não faleceu, não existe almoço grátis. Qualquer promessa muito mirabolante de rentabilidade, com alta liquidez, com muita segurança, desconfie. 100% de chance de ser um golpe. Não existe investimento com alta liquidez, alta rentabilidade e alta segurança. Isso não existe. Outro ponto importante também é você ter clareza do seu objetivo. Por exemplo, se você tem um objetivo de curto prazo, que eu falo menos de 1 ano e meio, saia de investimentos que demandam prazo. Por exemplo, ações, fundos imobiliários, fundos de investimento que precisam de prazo para fermentar, para crescer o bolo. Você tem que ir para a renda fixa. Tá? Então, ter clareza de qual é o objetivo que você vai realizar com aquele sonho. É a melhor forma de você se proteger de investimentos e se encontrar melhor nesse caminho de infinitas possibilidades que são os investimentos. João, nosso assunto hoje principal é a influência das dívidas no desempenho profissional. É uma ideia, uma sugestão aí para as empresas apostarem também nos profissionais e investir em cursos, algum workshop sobre educação financeira? Isso ia melhorar a qualidade ali e o desempenho dos seus profissionais? Sem sombra de dúvida. Você tem inúmeras pesquisas que mostram como o estresse financeiro impacta negativamente na produtividade dos colaboradores. Isso naqueles que estão na empresa. Porque tem aqueles que saem da empresa por problemas financeiros. Como eu expliquei agora há pouco, para levantar a verba rescisória. Isso impacta, gente, não é... claro que a empresa tem que investir na qualidade de vida do colaborador, tem a responsabilidade social da empresa. Mas, por outro lado também, ainda que a empresa não esteja preocupada com isso, que não é possível que não esteja, mas se ela está preocupada só com o bolso, a margem de lucro dela é impactada negativamente por ter pessoas com baixa produtividade e que eventualmente saem e vai causar um custo para recolocar. Gente, eu tenho uma empresa e eu sei
que a coisa que mais me tira o sono é quando eu tenho que colocar uma pessoa, treinar uma pessoa para ter a produtividade da anterior. Então isso é dispendioso demais para a empresa. Quando você começa a fomentar meios para que os colaboradores aprendam a gerir o dinheiro que ganham, porque resultado financeiro não é só relativo a quanto você ganha. Tem relação com quanto você ganha e como você gera o dinheiro que você ganha. Uma pessoa que ganha bem, mas não sabe gerir dinheiro, ela não vai ter qualidade de vida do mesmo jeito. Então, se fosse assim, não existiriam pessoas que ganham muito bem endividadas, né? Então, o fato é, quando a empresa começa a fomentar essas iniciativas para ajudar o colaborador a gerir o próprio dinheiro, ela começa a solucionar o problema da cadeia. Porque essa pessoa começa a ter qualidade de vida, ela começa a investir, ela sai das dívidas, ela realiza sonhos e, obviamente, ela não vai se preocupar, às vezes, em sair daquele emprego para ganhar R$100 a mais, para colocar um analgésico na dor momentânea. Na verdade, ela começa a perceber que ela pode realizar muito dos sonhos que tem, ter mais qualidade de vida com o que ganha hoje. Claro que todo mundo quer aumento, é óbvio, todo mundo quer ganhar mais, eu quero, nós queremos. Agora, quando você quer ganhar mais e não sabe gerir o que ganha, você não está resolvendo problema algum. Por incrível que pareça, você só está aumentando. Por isso que é a importância das empresas fomentarem esse tipo de trabalho para que os colaboradores comecem cada vez mais a se tornarem gestores melhores do próprio dinheiro e da própria vida. E nesse aspecto, para que tenha uma relação saudável do colaborador com o vencimento dele, com o salário dele, o ideal é ele fazer um equilíbrio das despesas e sempre sobrar um pouquinho para ele tendo uma reserva para segurança e ao mesmo tempo para que possa fazer alguma aplicação para o futuro? Excelente, excelente. Mais ou menos por aí. Funciona assim. Todo mundo tem 3 tipos de investimento que precisa fazer. O investimento em segurança, que é aquele que você não quer usar, é o dinheiro que você vai deixar ali para não usar. É o cinto de segurança. Eu coloco, mas eu não quero fazer o uso do cinto, né? A finalidade para a qual ele foi projetado. O investimento em conquista, que é para aumentar o seu padrão de vida, viajar, trocar de carro, comprar uma casa, casar, enfim. Isso são investimentos em conquista. E o terceiro investimento é a renda passiva, que é aquele dinheiro que vai gerando dinheiro todos os meses, sem que você precise trabalhar ativamente em cima dele. O principal exemplo, a aposentadoria. Agora, o ponto é, uma falha e um erro muito comum que as pessoas têm é de entender o investimento como dinheiro que sobra. Então ela recebe, tem o vencimento e aí ela vai gastando, e se sobrar, quando sobrar, eu invisto. Essa é, sem dúvida nenhuma, como planejador financeiro, a principal falha, o principal erro que as pessoas cometem na hora de investir, querer investir o dinheiro que sobra. O investimento, ele precisa ser o primeiro pagamento que você faz. Então você calcula quanto você precisa investir para realizar, por exemplo, o sonho de uma viagem. Eu quero viajar daqui a 2 anos, sei lá, com a família, para a praia. Vou gastar R$4.800. Então eu preciso investir R$200 por mês por 24 meses para ter 4.800 daqui a 2 anos, né? Esse dinheiro, ele é o primeiro pagamento. Se eu recebo no dia 5, no dia 6 eu já pego esse dinheiro, invisto, separo de alguma forma, se tiver um conhecimento a mais sobre investimento, faz as suas aplicações e vai gastar todo o restante tranquilamente, sem remorso, sem peso na consciência, porque você já investiu para a qualidade de vida futura. Então, é um sistema que reverte o que as pessoas normalmente fazem. Ao invés de investir o dinheiro que sobra, o planejamento parte do pressuposto de que o investimento é o primeiro pagamento a ser feito todos os meses. Conversamos com o João Gondim, que é planejador financeiro pessoal da Real Cultura Financeira. João, muito obrigado pela sua participação aqui no Tom Maior. É muito bom a gente falar sobre finanças, igual eu falei para o Samuel, eu sou boa de gastar dinheiro, viu? Mas eu tenho ali a consciência chamada marido que me ajuda a controlar e nós temos os próximos no futuro aí, fazer questão de investimento, enfim, a gente está aprendendo aí a trilhar esse caminho. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Letícia, Samuel, um forte abraço a todos os telespectadores. Até a próxima. Samuel, você faz investimento? Eu cometo o erro que o João estava dizendo. Eu cometo o erro. Assim, eu não sou uma pessoa descontrolada. Eu sou muito
eu tenho um planejamento de vida a respeito das minhas finanças. Então, aquilo que eu ganho, eu pago as minhas dívidas. Se eu tenho uma dívida com você, eu prefiro pagar ela para poder ficar livre. Eu não gosto de dívida, não gosto de comprar a prazo. Então, assim, eu sou muito conservador. Se eu tiver dinheiro, eu compro. Se não tiver, eu não compro. Mas aquilo que sobra, aí eu faço um investimento, que foi o que o João nos explicou, né? Que não é bem assim a história, né? Então, não pode ser o que sobra. A gente tem que ter um planejamento financeiro também, pessoal, para poder aí fazer aplicações de diferentes formas. Eu sou conservador, assim, as minhas aplicações elas são em poupança, mas eu venho estudando para poder fazer aplicações em renda fixa, como o João colocou, já há algum tempo eu venho estudando isso, outros tipos de papéis, mas aí veio a pandemia, se eu já era conservador, então... Aí segurou ainda mais. Então, assim, conservador não quer dizer murrinha, viu? Não é isso, né? Na minha casa eu sou, assim, como o Erivaldo na sua, o equilíbrio, né? Eu sou a que conta que o limite do cartão de crédito como renda adicional. Já está tudo errado, né? Então, eu estou ainda trabalhando todo esse processo, assim, depois que a gente casa, vai fazer um monte de casada aí. Então, agora eu estou me reorganizando financeiramente para depois a gente fazer aí esses investimentos que vale muito a pena. É uma forma da gente aplicar bem o dinheiro e evitar mesmo dívidas. Com certeza. Eu preciso ainda melhorar esses pontos relativos ao investimento. Agora, no dia a dia, o controle, eu sempre separo uma quantia por mês. Isso aqui é para me manter durante o mês, para comprar, né, algumas coisas durante o mês, um lanche que a gente gosta no dia a dia, né, essas coisas assim, e por aí vai levando. Mas tudo dentro de um controle, de uma responsabilidade para ficar no azul. Tá certo, Samuel. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior hoje. Sextando aqui de leve, a gente vai te esperar na segunda-feira, combinado? Combinadíssimo, Letícia. Um bom final de semana para você, um ótimo final de semana para você aí de casa, você que nos acompanha na Sagres TV, na Rádio 730, na Rádio Sagres. A gente fica aqui aguardando então até segunda-feira, Letícia. Um grande abraço. Grande abraço. E olha, você que quer entender um pouquinho mais sobre planejamento financeiro, lá no Sagres Online, essa entrevista com o João Gondim vai estar disponível para você ver e rever quantas vezes for necessário. Assim como eu vou fazer quando eu chegar em casa, vou rever para até entrar na cachola ali, que é importante fazer uma reserva financeira.